Vontade e liberdade. Se não foi a vontade que levou os habitantes do mundo racional a entrarem pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, o que foi então? Foi a liberdade, que é muito diferente da vontade, porque foi a liberdade racional. E a liberdade racional só vamos saber mesmo quando estivermos raciocinando. E para explicar um pouco melhor essa resposta, temos o seguinte. Precisamos sempre levar em conta durante o estudo racional que muitas palavras que são usadas na cultura racional não expressam com exatidão as coisas racionais, servindo tão somente como elementos de referência para o nosso entendimento material. Porque as palavras são do campo elétrico e magnético e racional é outro campo de vida, é de pureza racional, coisa que não existe aqui no chão. Assim, para o racional nos explicar o motivo pelo qual os habitantes do mundo racional entraram na parte da planície racional que não estava pronta inicialmente, ele usa a palavra vontade. Dizendo assim que, fazendo uso da vontade por a vontade ser livre, se deu a deformação da planície racional. E assim, com base na vontade por inúmeras vezes, é feita a explicação da causa da deformação. E ainda justifica dizendo que tanto o puro como o bom como o ruim têm o dom da vontade, e que o dom da vontade é o natural de todos, por a vontade ser uma coisa íntima da natureza de todos os seres. Com isso a gente entende bem, fica satisfeito e vai adiante, porque conhecemos muito bem o que é vontade, e a lógica apresentada foi bem simples e direta. Só que nisso, o racional superior vem e explica a vontade. Dizendo ser a vontade um estimulante do corpo, porque não havendo vontade, o corpo não quer nada, por não ter vontade de nada. E acrescenta, um estimulante orgânico. Com isso, o racional superior que inicialmente usou a palavra vontade, para a gente entender a motivação dos puros, limpos e perfeitos, agora ele faz essa diferença, falando que a vontade é coisa da deformação, do corpo orgânico, dos seres de matéria. E ainda diz que a vontade é do imperfeito, cheio de defeitos e por isso, cheios de vontades, de gostos, de manias e de vícios. E continua o racional superior. Para melhor interpretação, foi usada a palavra vontade. Porque racional puro, limpo e perfeito, não tem vontade por ser puro, limpo e perfeito. Mas, para boa interpretação, foi usada a palavra vontade. A vontade é dos materializados na matéria. Os imperfeitos, cheios de defeitos, é que são cheios de vontades, gostos e manias. Assim, retificando para não existir interpretações errôneas. Porque racional é puro, limpo e perfeito. Aí, tendo explicado que o que estimula os seres humanos é a vontade, e que a vontade é coisa daqui do chão, e não coisa do mundo racional, aí ele vai explicar o que estimula ou move os habitantes do mundo racional em suas ações. Diz o racional superior. Porque racional é puro, limpo e perfeito. E por ser assim, não há restrições de liberdade, nem de coisa nenhuma, por a expansão da liberdade ser livre, por serem puros, limpos e perfeitos. E por não existir restrição de liberdade, é que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso, progredindo por conta própria, por não haver restrição de liberdade. Com isso, ele passa de vontade para a liberdade, explicando assim as suas ações com as palavras a seguir. Hoje sabemos que fizemos uso da liberdade que tínhamos, porque no meio dos puros, limpos e perfeitos, não há coação de liberdade. E fazendo uso da liberdade que tínhamos, entramos por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, e começamos a progredir por conta própria. Com isso, o racional introduz de forma mais direta a palavra liberdade, e a partir disso a palavra vontade passa a ser substituída pela palavra liberdade. E valoriza essa palavra de várias formas para afirmar bem a diferença entre vontade e liberdade. Diz o racional superior sobre a liberdade. Onde existe a perfeição, existe a liberdade. E por isso os puros, limpos e perfeitos são os verdadeiros donos da liberdade. Se aí na matéria fazem uso da liberdade, que dirá no mundo dos puros, limpos e perfeitos. Só que nisso, o racional também estabelece a diferença entre a liberdade dos deformados e a liberdade dos puros, limpos e perfeitos. A liberdade é um dos fatores da pureza, é um dos principais fatores da pureza. Onde há pureza, há liberdade. Onde há imperfeição, há escravidão, não há liberdade.
mostrando assim que a liberdade que temos aqui é uma mera fantasia e abstração, um encanto, uma ilusão, por sermos uma deformação. Mais uma vez diferenciando assim as coisas, a liberdade racional, da liberdade aqui do chão, a liberdade material. Com isso, o racional superior nos mostra que o uso de algumas palavras são só para uma mera referência para entendermos mal ou menos com o pensamento e a imaginação como são as coisas do mundo racional. Salve!